ao Cirelli Cast, seu podcast semanal de psicologia, onde sempre trazemos personalidades do universo da psicologia. E hoje estamos com uma convidada que é super especial. Ela que é psicóloga clínica e tem prática em psicologia baseada em evidências, formada em psicopatologia e tem a pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental em andamento pela PUC. Ela, que é da cidade de Taboão da Serra, aqui interior de São Paulo, mas está morando há 9 anos no interior de São José dos Campos. Ela veio de uma escola pública, se formou com bolsa 100% do ProUni na faculdade. Ela é filha, namorada, mãe de pet, mãe de gato, adepta à causa animal e hoje, boa parte da sua atuação está focada em transtornos do humor, como principalmente, né, o transtorno bipolar, e o desenvolvimento do seu trabalho e da sua carreira clínica, né, está focada na franquia do Psifuturo. Com vocês, Beatriz Calacuz. Obrigada, Lia. É um prazer estar aqui. A Lia, que é minha colega de trabalho, amiga também, está fazendo um trabalho super importante, né, Lia, divulgando a nossa profissão. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, é uma honra ter você aqui, né, como uma das franqueadas da clínica do Psifuturo, que eu também faço parte, e conhecer um pouco mais da sua história, né? Já morei em Taboão da Serra, né, por 2 anos, então conheço aí um pouco da sua cidade natal. E como que foi, assim, para você esse início da psicologia? Como que você se encontrou nesse universo da saúde mental? Eu vou precisar voltar alguns passos, então, né, pessoal? Eu, na verdade, a psicologia foi, assim, um acaso que acho que acontece com bastante pessoas. Não foi um desejo de criança, um desejo de adolescente. Como a Lia falou, eu sempre estive muito envolvida com a causa animal. Eu tive depressão na minha adolescência e foi através da causa animal que eu encontrei ali um propósito, que foram os animais. Então, sempre estive muito envolvida. Eu fui vestibulanda para medicina veterinária, cheguei a fazer técnico em veterinária também como formação, mas eu vi que eu não tinha esse coração, né, prático ali, de precisar agir. Então, a psicologia veio num lugar de que eu sempre soube que eu precisaria trabalhar com cuidado. Cuidado a animais, cuidado a pessoas, mas algo que eu pudesse me dedicar nesse sentido. E aí, quando eu vi que não vai ser mais a veterinária, e agora o que eu faço? Comecei a pensar o que seriam áreas do cuidado também. Prestei para terapia ocupacional, porque eu sempre fui mais dessa área de biológicas, mas aí eu passei na UFSCar, e como a Guia falou, fui bolsista do ProUni, vim de Taboão da Serra, que é considerada aqui uma área de quebrada, né, da cidade de São Paulo. Saí de Taboão da Serra por conta da criminalidade, por conta dos perigos. E aí, quando eu fui ver essa questão da UFSCar, que é uma super faculdade, o custo de vida era muito alto. Então, na minha cidade do interior, não tinha terapia ocupacional. Falei, o que é parecido? Acho que psicologia. Vamos lá, vamos tentar. Né? E, felizmente, deu muito certo. Então, foi um encontro por acaso que bom que deu muito certo. Estou muito feliz, muito realizada hoje na profissão. Que ótimo. E, assim, foi um encontro muito por acaso, né? Imprevisto do destino, que realmente fez todo sentido na sua vida. E hoje, na sua prática clínica, como que você hoje se vê como empresária, como franqueada do Psifuturo? Antes de tudo isso, teve uma trajetória, né? E como que foi essa trajetória até chegar aqui? É muito legal, né, você fazer essa pergunta, Lia, porque é algo que eu trabalho muito com os pacientes também, que é o quanto que é importante a gente sair do piloto automático, né? Então, a gente tem ali um objetivo claro, que a gente liga aquele piloto, vai indo, e às vezes a gente precisa ter esse momento de reflexão, né? Super importante. Então, hoje, realmente, quando a gente para ver de onde que eu vim, o que eu precisei fazer também para estar aqui. Então, sair ali de uma quebrada, vim de escola pública, precisei fazer um cursinho gratuito também, que eu estudei para entrar nesse cursinho, até me formar na faculdade. E hoje, estando aqui, né, tendo parceiros tão importantes como o Psifuturo, a Alana Nijar, o Israel. Então, quando a gente olha para trás, é um grande passo. E isso só foi possível também porque eu sempre vi muita educação como
super importante, né? Independente do que eu fizesse, eu sabia que a educação estaria ali sempre comigo. E não foi à toa que eu saí da faculdade e logo ingressei também numa pós-graduação, né? Então, o percurso até aqui, estou muito satisfeita, mas eu sei também que é só o começo, né? Só o começo para a gente, Lia, tenho certeza. E até aqui o percurso não foi fácil, né? Cheguei a sair, a atender convênio. Então, também como uma pessoa com uma mentalidade de que o psicólogo não poderia ganhar bem, né? Que as oportunidades que aparecem na nossa vida, a gente precisaria pegar a qualquer custo. E, infelizmente, eu me coloquei em situações bastante complicadas, de exploração mesmo da nossa profissão. Então, estar aqui hoje, no Psi do Futuro, com vocês, né? Que é um lugar, de fato, de privilégios, né? Um lugar onde a gente é, de fato, reconhecido, é realmente uma coisa única que foi muita sorte, né? E hoje tem muito propósito. Estou muito feliz. E é muito interessante, né, você falar sobre essa questão de faturamento, de como que as pessoas têm uma visão muito equivocada, né, reduzida, né, sobre essa questão da atuação do psicólogo, né, e que isso é levado também na faculdade, né, conceitos que até professores dizem, vocês têm que levar anos para conseguir lotar a agenda, para conseguir ter um faturamento. Hoje, a sua vivência atual, comparando com a vivência que você teve de convênio e tudo mais, e hoje com a sua própria empresa, como que está essa mudança, né, da sua carreira? Para começo de conversa, precisou ser, né, uma mudança de mentalidade. Então, para que eu pudesse ocupar também um lugar que eu gosto de falar que já pertencia, né? Então, muitas vezes a gente estuda tanto, a gente já tem um lugar que a gente poderia se colocar, só que a gente não consegue se ver naquele lugar também. Então, precisou, para começo de conversa, ser uma mudança de mentalidade. Mesmo no convênio, ainda que 30 minutos de atendimento, por trabalhar com a TCC e as terapias contextuais, estão sempre uma prática baseada em evidências, eu sempre tive muitos resultados com os meus pacientes. E aí eu falei, alguma coisa não está certa, né? Estou tendo resultados, mas também não estou conseguindo me dedicar como eu queria, como eu gostaria. Eu falei, eu acho que eu posso ser uma profissional muito mais do que eu estou sendo agora. Então, para começo de conversa, eu acho que é isso que a gente vai enfrentar em vários momentos ao longo da nossa vida, em qualquer profissão. É a gente precisar, às vezes, parar, fazer essa reflexão, como a gente está fazendo aqui hoje, e falar, onde que eu estou? Espera lá, deixa eu repensar aqui um pouquinho. O que eu estou entregando? O que eu já percorri? Acho que eu posso fazer mais, talvez. Né? Se precisar, vamos para a terapia. Eu fui para a terapia também para isso. Né? E às vezes é necessário. Então, foi acima de tudo essa mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, acho que está muito relacionada com essa questão de que muitas das vezes a pessoa sai da faculdade de psicologia com uma mentalidade de vou aceitar algumas oportunidades que são ganhos de experiência, mas eu sempre costumo dizer que esses ganhos de experiência, né, estão mascarados com desvalorização profissional. E para você, vendo esse conceito, né, de que até que ponto é um ganho de experiência e até que ponto, né, é uma desvalorização profissional? Exatamente. A partir do momento que eu comecei a ver isso, foi um momento em que eu comecei a trabalhar com plantão psicológico. Eu atendia das 7 da manhã até as 22 horas da noite, nas quartas-feiras. Os demais dias não era tão assim. Mas que veio exatamente dessa forma, né? Uma forma que falaram, venha, né? Você é recém-formada, tem aqui uma super oportunidade para você. Né? E que, sem perceber, aquela oportunidade vem nos colocando também num lugar de, isso daqui é o melhor que você vai conseguir agora enquanto recém-formada. Então, muitas situações na nossa sociedade também vão nos levando para que a gente consiga ocupar esse lugar, né, que acaba nos adoecendo muitas vezes. E que foi o que acabou acontecendo comigo também nesse caso. E você falou um pouco sobre a sua formação, né, em psicopatologia. Como que foi assim esse processo para você de decisão por ir para essa área? O seu público hoje, né, de transtornos do humor, como que foi para você essa decisão, essa identificação, né, com esse nicho?
Começou tudo quando eu estava no 4º ano de faculdade. E aquele momento de estágio onde você fala: e agora? Vou começar a atender, vou começar a ter a prática, mas ainda me sinto um profissional incapaz, um profissional incompleto. Foi, então, em 2021, né? Eu sou uma profissional recém-formada, então, que eu encontrei a Fernanda Landeiro. E aí eu resolvi me inscrever no curso de psicopatologia dela, prática baseada em evidências. E que aí eu comecei a ver ali protocolos de tratamento, um caminho totalmente diferente do que era apresentado para a gente na faculdade inicialmente, né? Do tipo, escolha a abordagem conforme você vê o mundo. Mas tem uma frase que eu gosto muito, uma analogia que é: você deixaria o seu filho ser operado por um médico que ele escolheu ali a forma como ele vai conduzir a cirurgia, porque é a forma como ele se identifica, ou você gostaria que esse médico usasse o que tem de melhor evidência para tratar o seu filho? E a saúde mental, quando ela não é colocada nesse lugar também, ela acaba sendo negligenciada também. Né? Então, primeiro de tudo, foi também ali com essa mudança, com essa decisão. Até então, o meu coração despertava para a psicanálise e foi muito conflituoso. Acho que todo estudante de psicologia passa por algum momento assim na faculdade. E agora? Que abordagem que eu sigo? Né? E aí, então, foi depois do curso da Fernanda Landeiro que eu comecei já a ter essa mudança. Escolhi, então, que eu ia trabalhar com a prática baseada em evidências, que hoje é a terapia cognitivo-comportamental, né? Ela é hoje o padrão ouro para o transtorno bipolar, que é a minha principal demanda, mas também trabalho com terapias contextuais. E o transtorno bipolar, ele veio por acaso na minha vida. Então, enquanto recém-formada, começaram a chegar muitas demandas para mim de depressões não tratadas há anos, depressões com sintomas ansiosos, e que a gente ia vendo que não tinha uma melhora. E aí eu comecei, então, a investigar melhor esses pacientes que chegaram até mim. E aí eu fui, conforme, conduzindo junto com o psiquiatra, em muitos casos, o diagnóstico do transtorno bipolar. Então, foi por acaso também que o transtorno bipolar se tornou a minha principal demanda. E hoje é um transtorno que eu gosto de trabalhar muito, porque ele tem muitos estigmas em cima. Né? Então, quando a gente imagina uma pessoa com transtorno bipolar, se a gente for pensar principalmente um bipolar tipo 1, que muitas vezes pode ter surtos psicóticos, inclusive, né? Pode ser que não tenha, mas também pode acontecer. A gente imagina como pessoas completamente diferentes de nós. Né? Mas sempre que a gente vai investigar se a pessoa tem uma depressão, a gente sempre vai olhar: é uma depressão unipolar, uma depressão bipolar. E quando a gente vai ver muitos casos de depressões, são, na verdade, depressões bipolares. Eu comecei a ter também esse olhar, né, que muitos profissionais, inclusive, têm medo de atender o transtorno, mas muitas vezes você atende e você nem sabe. Realmente, essa questão de receio por diagnóstico, né, de estar investigando, de estar realizando essa mudança de pensamento, de ter uma autonomia para estar chegando, né, nesse resultado, de você conseguir ver qual o melhor tratamento para o seu paciente, né? Se você tem ali uma hipótese diagnóstica, com certeza você vai para um caminho muito mais certeiro, né? E qual que é a sua visão em relação a isso? Sobre o diagnóstico? Sim. O diagnóstico hoje, eu acho que ele tem que ser feito com muito cuidado, porque por mais cuidado que a gente tenha, ele também foi internalizado para a gente como uma caixinha, um quadradinho em que é colocado, né? Então, por exemplo, isso não só com transtornos mentais, na minha opinião, mas um diagnóstico de câncer, por exemplo. Então, muitas vezes, quando a pessoa acaba recebendo, que obviamente traz muito sofrimento, mas muitas vezes acaba se falando só daquilo. E às vezes a gente precisa também resgatar a pessoa para além do sofrimento, como que ela tem lidado com aquela doença, com aquele transtorno, por exemplo. Então, hoje, para mim, quando eu olho para essa questão do dar diagnóstico, a gente precisa ter muito cuidado. Né, um respeito muito grande ao paciente, porque isso está em nós e foi construído em nós enquanto sociedade. Então, é um momento que eu priorizo, ainda que seja da falta da prática do psicólogo dar diagnósticos. Quando possível, eu gosto muito de trabalhar com outros profissionais em conjunto, mas não por uma questão de insegurança, mas porque eu entendo que isso vai ser muito benéfico também para o paciente, para que ele consiga se
integrar também do diagnóstico. Então, a gente conversa aqui hoje na terapia, mas amanhã ele vai conversar com o psiquiatra dele, com o neuro, com o nutricionista, por exemplo. Isso também vai fazendo com que ele tenha autonomia e com que ele vá se percebendo também nesse processo. Então, eu gosto muito de trabalhar com calma, com cuidado. Eu acho que é uma prática que exige bastante da gente esse tipo de conduta. Com certeza. E eu achei interessante você citar essa questão de um trabalho multidisciplinar, né? Muitos diagnósticos depende desse olhar, né, como um todo, né, para o paciente. E até sobre essa questão, né, de como lidar, né, e como que começa a fazer sentido quando um diagnóstico é efetivado ali. Como o tratamento, né, pode ser mais bem direcionado, como pode ser a família ser mais instruída em relação, né, a essas questões. Então, são assuntos que realmente muitos psicólogos não estão preparados para ter essa conversa, né? Mas Exato. seria necessária, né? Exatamente. E na maioria dos diagnósticos, principalmente o transtorno bipolar, né, é um transtorno em que a gente vai precisar integrar a família. E eu acho muito bacana também, porque quando a gente faz isso com a família, a gente está trabalhando com a sociedade também, a gente está ampliando isso, né? Então, não fica tudo ali para o paciente, nem tudo para os profissionais que trabalham com ele. Então, acaba sendo um trabalho que acaba movimentando a sociedade como um todo também. Então, sem dúvidas, é um processo super importante, essa inclusão da família, né? Com certeza. E você falou um pouquinho sobre a sua prática clínica como profissional. E quem é a Beatriz nos bastidores? Me conta quem é você além do âmbito profissional. Sabe, Lia, que eu passei muito tempo me fazendo essa pergunta, né? Uma pergunta que eu acho que é bastante comum de nos fazerem é qual é o seu hobby, por exemplo. E eu passei muitos anos me martirizando por isso. Eu falava, eu não tenho hobby, gente. E agora? Vou, né? Quem que sou eu? E aí eu descobri, né, também com a Fernanda Gandeiro, que é uma psicóloga que eu super admiro, que no fim a Beatriz, eu sou sempre essa pessoa que eu gosto muito de intercalar a minha rotina com trabalho todos os dias, com estudo todos os dias. Eu descobri que é uma rotina que faz sentido para mim. Então, hoje, os meus momentos de lazer, os meus momentos de descanso, eles não se limitam apenas aos finais de semana, até mesmo porque a nossa profissão dá essa possibilidade, né? Nos dá essa liberdade. Então, eu acabei intercalando. E hoje eu diria que o meu hobby, né, esse meu momento de lazer, a Beatriz, para além da profissão, é uma psicóloga, uma pessoa que está sempre estudando. Então, a minha vida foi movida assim, né? É um valor muito grande para mim essa questão dos estudos, da dedicação. E eu nunca encontrei, de fato, uma outra coisa que eu sentisse tanto prazer, que eu conseguisse me desconectar, porque, por incrível que pareça, eu me desconecto, né, enquanto eu estou estudando. E se hoje, né, para você que está assistindo, é uma questão, quem sou eu, né, nesses momentos de lazer, às vezes você é essa pessoa que também gosta de estudar, de trabalhar e vê também como uma forma de relaxar, né? Se vê como uma forma de desconectar também. Então, eu, enquanto, né, não profissional, na minha vida pessoal, não me vejo tão diferente assim da Beatriz psicóloga, né? Não está tão desconectado assim. Claro que eu tenho momentos com a família, né? Momentos com os meus gatos, adoro bichinho, não tem como. Momentos de cozinhar, adoro cozinhar também, né? Tem essa questão afetiva para mim, estar sempre fazendo algo pelo outro, né? Uma forma de carinho para mim, mas não se, né, desprende muito da psicóloga Beatriz também. E nós somos um ser biopsicossocial, né? Então, somos integrados, né? E essa questão que você falou, eu achei muito interessante, né? Como que, às vezes, o estudo, essa busca por conhecimento é algo que pode ser aderido, né, na rotina, como uma forma de você se conectar consigo mesmo. E, Beatriz, como é uma área que você domina, né, essa questão dos estudos, quais, assim, as orientações, os direcionamentos você daria para o público que nos assiste, que está aí buscando, né, ter mais constância nos estudos, né, criar uma estratégia, né, para ter um foco maior para estudar? Quais seriam, assim, os seus direcionamentos? Eu vou usar uma técnica da TCC que me ajudou muito,
né? Que é a prescrição gradual de tarefas. Então, vocês podem desenhar numa folha de papel mesmo, uma escadinha. E lá no topo da escadinha, você coloca o seu objetivo. Imagino quem esteja aqui escutando, né, esteja flertando com essa área da psicologia. Então, por exemplo, me tornar psicóloga. Só que você tem que olhar para o seu objetivo final, que vai estar lá no topo daquela escadinha, e olhar onde que eu estou agora. Eu estou no primeiro degrau. Então, se eu estou no primeiro degrau e quem está escutando é uma pessoa que ainda está no ensino médio, por exemplo, pode começar, né, estudando mais a área de biológicas, por exemplo. Né? Se estiver estudando para um Enem. Quem está na faculdade, também, o que eu preciso fazer agora? Então, eu acho que precisa ter esse olhar individualizado. Né? Onde que eu estou, mas qual que é o meu objetivo? Uma pergunta que a gente faz muito na terapia para os nossos pacientes é: a sua ação que você faz hoje, o seu comportamento diante dessa situação, te afasta ou te aproxima dos seus objetivos? E é claro, a gente é ser humano, né? Então, não estudo também 24 horas por dia. Vários momentos falhei, né? 3, 4 dias ali que eu estava mais cansada, deixei de estudar. Mas se você tem o seu propósito ali no último degrauzinho, não são 3, 4 dias que você acaba desistindo. É também não ter aquele pensamento 880. Ou eu estudo, né? Ali 24 horas por dia, ou então eu vou abandonar isso. E a terapia, eu acho que faz muito parte desse processo também. Com certeza, a terapia ela busca reconhecer falhas ali, né, no sistema, né, da rotina, mudanças de comportamentos, a modulação de comportamentos, né, que é muito importante. Bia, foi muito bom ter essa conversa com você, conhecer um pouco mais sobre a Bia nos bastidores, o seu lado profissional. Queria agradecer o seu aceite mesmo de estar aqui no nosso podcast e gostaria de solicitar que você deixe as suas redes sociais para as pessoas te seguirem. Claro, eu não sou uma pessoa, né, tão engajada assim nas redes sociais, mas estou ali sempre à disposição. Então, meu Instagram é Beatriz Kawaguchi, esse sobrenome mais complicado mesmo, .psi. Essa é a minha rede social. Lá tem um link que quem quiser falar comigo vai direcionar para o meu WhatsApp, LinkedIn. Estou aí à disposição para quem tiver mais dúvidas. Perfeito. Eu agradeço também você que nos assistiu até aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho. Nossos vídeos, nossos episódios saem todas as quartas-feiras às 18 horas. Siga as nossas redes sociais também, Cirelli Cast, e a minha rede social profissional, Lia Cirelli. Obrigada pela audiência e espero vocês nos próximos episódios. Até mais!